Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Passando a Limpo e o entrevistado de hoje é o pré-candidato a prefeito de Juazeiro, Carlos Neiva. Tudo bem, Carlos Neiva? Na paz, Renato, uma alegria muito grande, meu irmão. E queria inicialmente te parabenizar por essa iniciativa. Eu acredito que é exatamente isso que nós devemos fazer: passar limpo. E passar limpo nada mais é do que tornar claras as coisas. E eu vejo você, como pré-candidato a vereador, trazendo essa grande contribuição para a democracia e para o processo que se faz necessário, que é esclarecer a população qual é o papel de um vereador e qual é o papel de um prefeito. E eu, na condição de pré-candidato a prefeito, te parabenizo e desejo boa sorte. Sua caminhada, meu irmão. Obrigado, Neiva. Neiva, nos fale um pouco quais foram os motivos que o levaram a ser pré-candidato. Eu, a vida inteira, eu sempre acreditei na necessidade de que as pessoas têm que ter um propósito da vida. E algumas pessoas buscam diversas formas de se vir. Eu consegui entender, Renato, de maneira muito clara, que eu tenho essa vocação para servir. Eu, desde sempre, desde a faculdade de agronomia, eu ingressei na faculdade e já estava no diretório acadêmico da faculdade, ou seja, lutando pela classe estudantil. Logo na sequência, a gente ingressa no mundo comercial, empreendedorismo. Nós entramos na CDL, na Associação Comercial, no Sindilojas, criamos também o Movimento Sociedade Alternativa. Então, sempre estivemos envolvidos nessa questão de lutas sociais e coletivas. Em acontecendo isso, eu tive a oportunidade de ter sido convidado para estar servidor público de Juazeiro na condição de secretário de Desenvolvimento Econômico. E aí eu percebi de uma maneira muito clara que a maneira melhor e mais completa e efetiva de se vir é sendo servidor público, e aí eu pude fazer isso de uma maneira muito expressiva como um secretário de Desenvolvimento Econômico. E percebi, de maneira muito clara, que com duas coisas apenas a gente consegue fazer uma grande gestão. Duas coisas: entender de administração e não roubar. Essas duas coisas eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos avançar bastante. E por ter essa certeza e ter conseguido, na condição de secretário, com pouca tinta na caneta, fazer o que eu fiz, eu entendi que a melhor maneira que eu tenho para servir Juazeiro é colocar meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, e aí com muito mais tinta na caneta conseguir fazer e potencializar tudo que nós já fizemos para a cidade e que é de conhecimento público. Você falou agora da Faculdade de Agronomia, quando você esteve participando do diretório acadêmico. Eu também fiz parte do diretório acadêmico, fui secretário-geral do DA de Agronomia e acabei me afastando depois pelo sonho da Faculdade de Direito. E percebi que lá nasceu também esse sonho da vocação política. Como você tem assim, a nos acrescentar sobre essa base que você teve dentro da faculdade e o que você trouxe para a sua vida política posteriormente? Renato, a faculdade de agronomia é o marco, é o motivo inicial que eu vim para Juazeiro, né? Eu, no ano de... acho que você estava bem novo nessa época. No ano de 1985, eu tive o privilégio e a oportunidade de passar no vestibular de agronomia aqui na nossa querida FAMESF. Hoje é DTCS, o departamento, mas na época era FAMESF, Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco. Então, eu passei no vestibular e vim para Juazeiro, fazer faculdade de agronomia. E comecei aí ter uma relação muito forte com a cidade, porque eu vim com uma decisão tomada, uma decisão clara de ir embora, terminar o curso em 89 e ir embora. Mas, repito isso várias vezes, conto essa história, porque faz parte da minha vida. Fiquei por dois motivos, que normalmente faz alguém ficar no local: é o amor e o trabalho. No ano de 88, conheci a minha companheira, com a qual nós estamos juntos até hoje. Vamos fazer 25 anos de casados agora, 32 de relacionamento, e resolvi ficar em Juazeiro. Comecei a me envolver com a cidade, como relatei anteriormente, com todas as questões de lutas e causas sociais, resolvi ficar em Juazeiro. Então isso me estimulou a compreender que, desde quando eu comecei essa luta, como você falou, no diretório acadêmico da faculdade, lutar pelo coletivo, isso é uma vocação. Quando a gente tem isso no coração, a gente acredita nisso, a gente vai passando pelas etapas e fases da vida, mas continua com um desejo de se vir. Então, como eu disse, comecei no diretório acadêmico, movimento estudantil, passei pelas lutas de classe do mundo empreendedor, cheguei à condição de servidor público e percebi que essas causas têm que continuar, apesar de que sinto hoje, inclusive, uma
sei qual é a palavra a dizer, uma tristeza no sentido de ver que algumas pessoas se desiludiram nessa caminhada. Algumas pessoas foram achando que não tem mais jeito, deixa como está, né? Eu fui um dos criadores do movimento Sociedade Alternativa, né? Um movimento de jovens revolucionário que lutava pelo coletivo, pelo social, por tantos outros segmentos. E assim, aqueles jovens com aquela garra toda de se vir, eu fiz parte daquela geração. E hoje já não sou mais tão jovem, mas continuo com essa chama, Renato, acesa, né, que é de se vir e com essa preocupação de continuar levando a mensagem para a população que é sim possível, numa causa coletiva, nós conseguirmos conquistar o que tanto almejamos, que no momento agora é colocar Juazeiro onde ela merece. Porque eu repito, Juazeiro tem vocação para ser grande, ela está apequenada. Mas nós vamos juntos sim conseguir, Renato. E você, com certeza, meu irmão, vai dar uma grande contribuição no Legislativo para isso. Obrigado, mais uma vez. Eu lembro desse movimento Sociedade Alternativa e realmente foi uma coisa bem interessante, que envolveu toda a sociedade juvenil da nossa cidade. Vocês passavam pelas ruas motivando aquelas pessoas e foi bastante interessante. Eu lembro com bastante, como se fosse ontem, né? Muito recente. Queria saber também, Neiva, como é que você enxerga o atual cenário da nossa Câmara de Vereadores? Como é que você percebe a atuação dela como fiscalizador da lei, com a elaboração de projetos? Como é que você acha que poderia ser mais bem empregada o trabalho do vereador num eventual mandato à frente? Se fosse no ping-pong, para usar uma palavra, eu diria lastimável. Essa é a palavra que para mim define a Câmara de Vereadores nesse momento. Nós precisamos entender a função de cada ente, de cada instituição, né? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Existe uma inversão de valor. A Câmara de Vereadores, o legislativo, tanto municipal como estadual como federal, é o poder mais forte. É o poder que tem mais obrigações e condições efetivas de mudanças sociais. Isso é uma realidade, Renato. Você está se candidatando, você é pré-candidato a vereador, eu tenho certeza que você tem conhecimento e saber disso. A Câmara de Vereadores, ela tem a função de legislar, que é criar leis, ela tem a função de fiscalizar o executivo e transformar em realidade os anseios da sociedade. Eu pergunto, e agora não afirmo, quem de vocês que estão nos ouvindo se sente contemplado pela atual Câmara de Vereadores? Quem de vocês acredita que a Câmara atual de Vereadores cumpre o seu papel institucional, que é de legislar e de fiscalizar? Nós temos uma Câmara absolutamente omissa, uma Câmara de Vereadores que se rendeu ao Poder Executivo, em inversão de valor. Porque o Poder Executivo tem os cargos, tem o orçamento, mas é a Câmara de Vereadores que deve dizer o que vai e o que não vai ser feito, o que deve e o que não deve ser feito. Então, eu te digo, eu vejo com profunda tristeza uma Câmara de Vereadores que nós podemos aqui elencar nomes. Eu não vou falar do que está aí de quem é negativo, mas a grande maioria e a população está dizendo isso. Mas nós tivemos grandes nomes aqui que nós podemos citar ao longo da história. Samuel Nascimento, o próprio Edson Duarte, o Roberto Carlos, que foi vereador, o Flor de Maria, que foi vereador também de destaque. Nós temos o Zé Carlos Medeiros. Nós podemos aqui elencar uma quantidade enorme de homens e mulheres que honraram a Câmara de Vereadores. Mas nesse momento, eu aproveito a oportunidade para conclamar a população de Juazeiro. Vamos renovar essa Câmara. Existem algumas pessoas que merecem sim ter seu mandato renovado, mas asseguro, é uma minoria, aliás. Não pode ser uma grande minoria, é uma minoria que merece ter o mandato renovado. Mas vamos pensar em nomes novos. E você, Renato? Acredite, eu tenho voto, torço, conheço você como pessoa, como cidadão, já conversamos muito e eu sei que o seu pensar vai ao encontro de trazer dias melhores para Juazeiro. E aí eu digo, vamos transformar essa Câmara de lastimável em uma coisa que seja útil e boa para a população. Com certeza. Inclusive, um dos motivos que nos motiva realmente a essa pré-candidatura é a falta de projetos concretos, né? A gente não vê nenhum tipo de uma ação efetiva da Câmara de Vereadores. Por exemplo, essa questão do Covid na nossa cidade. Faltou uma efetividade dela nesse sentido de cobrar do poder público realmente mais ação. E eu não vi nenhum vereador, nenhum edil se manifestar nesse sentido. Teve outra situação também com relação aos transportes aqui na nossa cidade. Não houve nenhuma cobrança com relação a um tipo de fiscalização por parte do município nesse sentido. Então, o vereador na nossa cidade, eu não vejo agir da forma que deveria agir, com mais energia, com mais ação, de forma proativa mesmo. Então, eu acredito que lá na frente, numa nova legislatura, teremos sim vereadores com mais gás, né? Com mais vontade de fazer
e menos letargia. É isso que eu espero que realmente a Câmara de Vereadores venha a ter. Até porque, outrora, existiram muitos debates, né, embates, inclusive na Câmara de Vereadores, que eram interessantes. A sociedade vivia dentro da Câmara de Vereadores, participando daquele bate-bola que existia da oposição com a situação, e a gente não vê isso hoje. Justamente porque a sociedade não se vê mais representada ou não acredita mais nesse tipo de política. Então, o que é que você, como pré-candidato a prefeito, espera da futura Câmara de Vereadores? Eu espero tão somente que cumpra seu papel. Eu espero tão somente que represente a sociedade a qual ela foi eleita e colocada para servir. Como você colocou de maneira clara, se nós formos pegar, por exemplo, esse exemplo da Covid, o que está acontecendo em Juazeiro é um absurdo. Eu acredito que o que está acontecendo em Juazeiro é caso de polícia com relação à Covid. Nós temos um dado que eu preciso entender, porque eu, como cidadão, tenho o direito e a obrigação de fiscalizar, mas eu não sou legalmente instituído para isso. Então, essa fiscalização, como nós dissemos de maneira clara, é uma função dos vereadores, fiscalizar as verbas que vieram para a Covid-19. Eu tenho um dado, Renato, que se for real, é um escândalo. Aquele hospital de campanha que foi feito quase 4, 5 meses depois do que deveria ter sido feito para as necessidades lógicas de combate e prevenção à Covid, foi um valor de 2.700.000 reais. Você acredita, Renato, que é razoável uma coisa como essa? Mais 4.900.000 reais vieram no primeiro momento. Em que foi empregue esses recursos? Esses recursos deveriam ter sido esclarecidos de maneira muito clara, muito objetiva, e quem tem a maior condição de fazer a busca desses dados, esse esclarecimento, é a Câmara de Vereadores. Então, essa que está aí não nos representa. A próxima, que se você vier a lograr êxito, e tantos outros homens e mulheres que eu também torço para que consiga, eu desejo isso, que seja uma Câmara que tão somente cumpra o seu papel. As coisas são muito mais fáceis do que parece. Quem está envolvido em quase tudo. Lembra aquele professor de matemática que às vezes complicava as coisas, que ensinava de maneira complicada, e a gente ficava achando que matemática era complicado, que as coisas... Então, pessoas que querem complicar, as coisas são simples. Eu vou dizer, a Câmara de Vereador precisa criar leis e fiscalizar. O prefeito precisa entender de gestão, entender que é um funcionário público, não roubar e não permitir que roubem. E usar o dinheiro público em favor da população. É simples assim. Tudo mais que vocês ouvirem é conversa fiada. É gente que fica falando coisas para poder tentar dificultar e tirar a esperança da gente. Eu tenho dito, Renato, para concluir essa pergunta sua sobre a Câmara de Vereadores, mas eu tenho dito também de maneira muito clara que nós temos que ter sim esperança. As pessoas querem matar a esperança dentro da gente. Mas a esperança do verbo esperançar, de ir para cima, não é do verbo esperar, não. Esperança de quem fica parado, né, com a letargia que você falou que tem a Câmara de Vereadores, não consegue nada. Vamos retomar, vamos fazer nascer de novo essa esperança, porque Juazeiro tem vocação para ser grande e nós vamos botar ela de novo no lugar que merece, meu irmão. Neiva, eu tenho outra questão. O que você achou nessa última semana de um vídeo que tem circulado nas redes sociais sobre uma vereadora agradecendo o prefeito por conta de uma questão de uma ponte, sendo que é dever do poder público realmente realizar esse tipo de manutenção, mas o que você achou de fato realmente dessa situação e realmente ela está exercendo o seu papel de fato agindo dessa forma? Ou... Eu, na realidade, não sei quem foi a vereadora, mas eu posso lhe afirmar, eu tenho repetido algumas coisas, algumas frases, eu gosto de frases, Renato, né? E eu tenho repetido uma e vou repetir muitas vezes. Juazeiro tem vocação para ser grande, mas está apequenada nesse momento. Isso é um exemplo do quanto Juazeiro está apequenada. Como é possível, como é razoável que um vereador, uma vereadora vá comemorar uma ponte, você falou uma ponte? Isso. Uma ponte sobre o rio, sobre um riacho. Uma ponte sobre um riacho. Como é que é razoável uma pessoa, um vereador, uma vereadora que tenha o papel, que esteja há quase 4 anos, está comemorando? Sabe por que isso? Porque não tem o que comemorar. Não tem o que dizer. Então, é isso que eu falo. Juazeiro está apequenada. Está apequenada. Juazeiro tem vocação para ser grande. Juazeiro é uma cidade de homens e mulheres honrados, de pessoas que têm força para trabalhar e tem toda essa dimensão da localização geográfica estratégica, de ter sol e água, de ter essa agricultura irrigada como uma matriz da
a nossa economia, a agricultura familiar, de sequeiro também, que é uma coisa muito importante. Então, economicamente, nós temos um potencial da zorra. É um negócio grandioso, Renato, mas ela está pequenada na economia, ela está pequenada no social, ela está pequenada na sua infraestrutura. Na infraestrutura está tão pequenada que aí que você está falando, um vereador, uma vereadora tem a coragem, o despautério de comemorar uma inauguração de uma ponte. De uma ponte, parece que num local pequeno, que é sobre deve ser desses canais que estão abertos aí, né? Isso. A céu aberto, que viraram esgotamento sanitário. Mais uma vez, a palavra lastimável. Ainda sobre infraestrutura, percebemos ainda, até sem querer comparar, mas na vizinha cidade a gente não vê ainda nenhum tipo de queixa com relação à educação e saúde. Mas nós vemos a questão da infraestrutura a todo vapor. Sabemos que a população, quando ela se encontra desiludida e até mesmo com a sua autoestima baixa, ela tende a ir para aquilo que realmente está fragilizado na nossa cidade. No nosso caso, a saúde. Como é que você tem visto, fora o Covid, a saúde em Juazeiro anterior ainda a essa fase do Covid? Renato, uma gestão, qualquer que seja ela, o prefeito, qual o papel do prefeito? Eu faço uma comparação que o prefeito é como se fosse um gerente que você escolheu para administrar a sua empresa e a empresa da cidade. Então, um gestor ele tem que cuidar da qualidade de vida das pessoas, da infraestrutura, que é a estética, a infraestrutura da cidade, e do social. Se você for fazer um recorte agora desses 3 itens e falar só da saúde, é uma das coisas mais importantes que existe. É uma questão que não tem como ter dúvida de quanto a população de Juazeiro hoje padece de uma saúde, de uma gestão que não cuida adequadamente da saúde. Né? E o pior de tudo é deixando claro que essa questão da Covid agora só veio acentuar isso. Porque a Covid é uma questão mundial, mas teve contornos mais complicados em Juazeiro. Porque ela já pegou uma saúde absolutamente desestruturada. E pasmem, senhores, eu vou passar um dado aqui, não sei se os senhores são sabedores disso, quem está nos ouvindo aqui. Eu vou passar limpo aqui uma questão. Né? Não é por falta de dinheiro. Eu estou falando para vocês, assegurando que de fundo a fundo, a verba que chegou em Juazeiro nos últimos 11 anos e 8 meses é um valor absurdo. Ouçam bem, 1.260 bilhões de reais. É por falta de dinheiro? Não. Falta de gestão, falta de foco e falta de entendimento da importância de quando a gente está tratando de saúde, nós estamos tratando da vida das pessoas. Então, eu diria para você, a situação da saúde de Juazeiro é precária e precisa mais também, mais uma vez, eu vou simplificar, precisa de foco e de gestão. Porque essa rede PEBA, por exemplo, é muito interessante, mas da maneira que ela é conduzida, não nos ajuda em nada. A rede PEBA na realidade, continuar o que de fato existe. O SUS é universal. Eu posso morar em Juazeiro e ter um serviço em Petrolina. Eu posso morar em Petrolina e usar um serviço do SUS aqui, Sistema Único de Saúde. Mas quando você faz um processo como esse, que você bota algumas especialidades de um lugar e em outro, isso ajuda, porque são recursos que são mais bem aproveitados. A saúde ela é dividida basicamente em atenção primária, que é a atenção básica, que é a urgência e a emergência, média e alta complexidade. Eu quero saber qual desses setores funcionam bem. A queixa é geral, é uma humilhação terrível que as pessoas passam para pegar uma ficha de madrugada. Depois que elas pegam essa ficha, os que tiverem sorte, depois de muito tempo, conseguir encontrar um médico para ser atendido, quando é atendido, o médico prescreve um medicamento e não tem nas farmácias do município. Se por um acaso, aquela consulta que ele fizer derivar um exame simples, um raio-x, um exame de sangue, são até 6 meses para se conseguir um exame como esse, Renato. Eu sei que você é sabedor disso e preocupado com isso também. E aí, se a coisa evoluir para uma intervenção cirúrgica, tem os relatos de até 3 anos para se conseguir fazer isso. Então, resumindo, a saúde de Juazeiro está numa situação muito complicada, não é de forma nenhuma culpa nem responsabilidade dos servidores públicos, profissionais de saúde dedicados que temos no nosso município, porque inclusive não são devidamente valorizados. Então, hoje, mais uma vez, é simples, precisa de gestão, precisa do entendimento da importância que é isso na vida das pessoas e valorização dos profissionais. Aí sim nós vamos ter uma saúde da melhor maneira possível e vamos passar limpo essa questão da saúde também aqui no município, Renato. Neiva, outra situação você como empresário no setor privado e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico no município, como você passa a enxergar o cenário posterior ao Covid no eventual mandato em 2021? Eu tenho uma completa
um entendimento completo de que uma das coisas mais importantes que pode existir, existe de real, é exatamente a ocupação, o emprego e a renda, Renato. Vamos imaginar uma cidade hipotética, onde você tem as ruas asfaltadas, você tem energia, você tem escola, você tem as condições mínimas estruturadas, mas não tem emprego. Você queria morar numa cidade como essa? Não. Isso é uma questão básica, indiscutível. Então, geração de emprego, ocupação e renda tem que ser uma das prioridades. E agora, com a Covid, isso se acentua muito mais. Eu tenho uma tranquilidade de falar isso com experiência, tanto na iniciativa privada, como empresário empreendedor, gerando emprego e renda em Juazeiro há mais de 25 anos, como da iniciativa privada, e tenho também como falar com tranquilidade, não dizer eu vou aprender, eu vou estudar ou eu vou contratar. Eu, sem falsa modéstia e sem orgulho nem vaidade, sei como fazer, sei como gerar emprego e renda. Nós fizemos isso enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico em Juazeiro, quando ajudamos a atrair mais de 38 empresas para o Distrito Industrial, viabilizamos a vinda do açaí, do G Barbosa, do shopping para Juazeiro. Então nós entendemos isso. Mas agora, pós-Covid, as coisas elas tomam um contorno mais complicado. E aí nós precisamos voltar a atenção para a micro e a pequena economia. E aí nós vamos fazer uma grande campanha de compre no comércio de Juazeiro. Fortaleça o comércio de bairro, fortaleça o pequeno e micro empreendedor. E com relação ao macro da economia, é simples. Hoje, agora, não vou dar para falar não. Mas nós temos um plano de ação claro de entender qual é a matriz da nossa economia. É o agronegócio. Nós temos que fazer uma campanha muito forte e clara de agregação de valor a essa cadeia. Fortalecimento do que já existe. Não precisa inventar roda mais uma vez, né? Mas temos também uma outra questão muito forte que nunca foi vista da maneira correta, é o nosso potencial turístico. Vamos bater um papo, meu irmão, talvez só sobre isso. Eu sou entusiasta. Juazeiro tem uma vocação turística que é uma coisa impressionante e nunca foi visto da maneira adequada. E uma outra questão é que muitos não estão se percebido, que é a questão das energias renováveis, que nós temos um potencial enorme aqui na nossa região. Então, é nesse tripé, geração de emprego e renda, baseado no fortalecimento da economia local, com a campanha Compre na sua cidade, compre no seu bairro, fortalecimento e reestruturação da matriz da nossa economia, que é o agronegócio, e uma visão de futuro com relação ao turismo e às energias renováveis. Neiva, eu queria agradecer esse nosso bate-papo, foi muito interessante ouvir as suas propostas e ações para o nosso município, mas eu queria nos deixar as suas considerações finais. Minha consideração final é, primeiro, de agradecimento. Agradecimento a você e de um comentário que eu não podia deixar de fazer. Fico muito feliz, Renato. Muito feliz de ver você, né, um jovem, né, que é uma pessoa que a gente sabe da índole, da formação, colocando o teu nome à disposição. A mensagem final que eu quero deixar é exatamente essa. É que pensem como o Renato. Política não é lugar só para pessoas desonestas e que se pensam em si. Não, política é um local para o coletivo, para as pessoas que pensam no bem comum. E minha mensagem final é essa, é de esperança, é de repetir, e vou falar isso até talvez as pessoas cansarem de ouvir e que entre na mente e no coração das pessoas. Juazeiro tem vocação para ser grande, ela está apequenada, mas nós vamos fazer um grande movimento de homens, mulheres, crianças, toda a sociedade, para resgatar e colocar a Juazeiro de volta no local onde ela já esteve. Porque todos nós sabemos que Juazeiro já foi muito mais forte economicamente, muito mais respeitada a nível regional, estadual e nacional do que hoje é. Então, minha mensagem final é essa, de agradecimento a você, da felicidade por te ver estar nessa caminhada da política que tantos querem desconstruir e botar aquele lugar para gente do mal, gente que não pensa no bem coletivo, e fechar dizendo: nós vamos sim fazer mais e melhor para o Juazeiro, homens e mulheres de bem, vamos resgatar nossa cidade, Renato. Verdade. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Passando a Limpo com Carlos Neiva, pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Curta, compartilha, curta nossas redes sociais. Até o próximo programa. Forte abraço.